Bem-vindo, engenheiros e arquitetos, aqui no Liberdade através de projetos de bombeiro. Aqui eu ensino você a faturar ao menos R$ 15.000 por mês com projetos de bombeiro. Meu nome é Hugo Baroni, eu sou especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro, analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje eu ajudo os engenheiros e arquitetos a faturarem ao menos os R$ 15.000 por mês com projetos de bombeiro. E a gente sempre está aqui dando dicas práticas e muito úteis para você usar nesse mundo de proteção e combate a incêndio. Então, por isso, eu peço para que você dê o like, compartilhe esse vídeo com os demais amigos, já inicie dando o like, porque a gente sempre acaba esquecendo. E com isso, esse vídeo vai chegar a mais pessoas, tá? E hoje nós vamos falar da importância do profissional que trabalha com projetos de proteção e combate a incêndio, ou de quem está pretendendo trabalhar com sistemas de proteção e combate a incêndio, entender e saber fazer o cálculo dos hidrantes. Saber fazer o cálculo hidráulico. Então, é muito importante que o profissional saiba e que entenda o porquê daquela vazão, o porquê daquele diâmetro do tubo, o porquê que você tem um sistema de hidrante em algumas edificações e em outras você não tem o sistema de hidrante, tá? Então hoje a ideia é bater um papo sobre sistemas de hidrante, a importância dos sistemas de hidrante, o porquê que eu devo saber, se eu preciso para todas as edificações, se eu não preciso, se eu uso nos projetos técnicos simplificados, quais os benefícios, o porquê que é importante eu saber sobre o projeto de bombeiro. Se eu souber um pouco da lei, será que eu consigo isentar alguma edificação? Será que eu consigo explicar para os nossos clientes o porquê que ele tem que ter aquele sistema de hidrante, né? E se eu não souber fazer cálculo hidráulico, o que vai acontecer? O que eu vou deixar de pegar de clientes, por exemplo, né? Então, tem gente que escolheu, por exemplo, trabalhar com projetos de bombeiro, mas nunca foi além de saber o básico, de saber proteger as edificações pequenas, aquelas edificações que são protegidas simplesmente com o sistema de extintores, com sistemas de sinalização, apenas saídas de emergência, né? E a pessoa não teve curiosidade ou não foi atrás de buscar um pouquinho mais de conhecimento, por exemplo, para saber dimensionar sistemas de hidrante. Então, os sistemas de hidrante, eu entendo que ele é um sistema básico, porque a maioria das edificações, a partir de uma determinada área, elas vão ser obrigadas a ter o sistema de hidrante. E assim, se você souber sobre o sistema de hidrante, com certeza você vai pegar os melhores trabalhos, os melhores clientes e vai deixar de pegar apenas as renovações ou apenas os projetos técnicos simplificados, podendo alcançar mais facilmente aquele faturamento de até R$ 15.000 por mês com projetos de bombeiro, né? Então, para isso, a ideia é dar um panorama geral, o porquê que eu tenho que proteger minha edificação com hidrante, a partir de que área que eu tenho que proteger minha edificação por hidrante e quais os sistemas. Vamos começar falando disso aí, então. Cada estado, claro, adotou alguns critérios, né? Mas a maioria dos estados seguem critérios muito parecidos com os critérios do estado de São Paulo. A legislação base, praticamente para o Brasil todo, é igual à legislação do estado de São Paulo, tá? É claro que tem algumas pequenas variações. Aqui no estado de São Paulo, nós temos sistemas de hidrantes obrigatórios para edificações a partir de 750 metros quadrados. A gente tem algum barulhinho aí, são as motos passando aí, mas eu acho que não vai atrapalhar. Então, a partir de 750 metros quadrados, é obrigatório para a maioria das edificações ter um sistema de hidrante. Em alguns estados, por exemplo, Minas Gerais, se eu não me engano, é a partir de 930 metros. No sul, no Paraná, a partir de 1.200 metros quadrados apenas para as edificações leves, né? E para as outras, se eu não me engano, a partir de 750 metros também. Então, cada estado pode ter uma pequena variação. Mas, em regra, a partir de um determinado tamanho de edificação, a partir de uma determinada área construída, é obrigatório você ter um sistema de hidrantes. E aí, a gente tem que entender para saber explicar para o nosso cliente o porquê que é obrigatório, né? Dependendo da área construída, dependendo da sua ocupação e qual o sistema que ele vai adotar, tá? Algumas edificações, elas, mesmo que forem maiores do que essa área mínima de cada estado, elas não precisam. Então, por exemplo,
As metalúrgicas, elas são isentas de sistema de hidrante. Então é até meio que óbvio, porque basicamente você tem apenas ferro ali dentro. É metalúrgica, depósitos de materiais incombustíveis. Você tem algumas indústrias que têm a carga de incêndio muito baixa, e essas indústrias também são isentas. Então, se você pegar uma indústria de motores e você provar que ali, basicamente, você tem apenas trabalho com ferro, com algumas ligas de metal, você consegue isentar essa edificação de hidrante. E tudo isso está dentro da instrução técnica. A gente aqui em São Paulo chama de IT, em alguns estados chama de NT, norma técnica, NRT. Então, cada estado coloca um nome diferente, mas dentro dessa legislação você consegue ver os casos de isenção do sistema de hidrante. Em alguns casos também de isenção no decreto, mas basicamente na instrução técnica você vai saber os casos de isenção. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo e na maioria dos estados, quadra coberta não conta para a área de proteção de hidrante. Ou seja, se você tiver uma quadra coberta, você não precisa ter um hidrante. Então você imagina uma escola que você tem 1.200 metros de área construída. Em teoria, teria que ter um sistema de hidrante. Você conseguindo tirar essa cobertura da quadra, vamos dizer que esses 1.200 metros quadrados é com a quadra. Você tirou, por exemplo, 500 metros quadrados de quadra. Você passa a ter uma área menor que 750 metros quadrados. E assim, você não colocaria hidrante nessa escola toda, tá? Um exemplo hipotético, mas acontece, tá? Então, é importantíssimo você saber os casos de isenção, quando é obrigatório. Por exemplo, áreas frias, elas são isentas do sistema de proteção e combate a incêndio, e aí você também consegue tirar dessa conta. Essa mesma escola, se faltasse um pouquinho, você tirar a área do banheiro, de repente, você caiu para uma metragem abaixo da metragem na qual é obrigatório o sistema de hidrantes. Então, você acha que isso é importante? Tem gente que chega e coloca hidrante em tudo, por exemplo. Então, a pessoa até sabe fazer cálculo hidráulico, mas ela não sabe e não conhece um pouco mais a fundo a legislação, tá? Então, é muito importante todo esse conhecimento. E aí, ainda falando de sistemas de hidrante, nós temos 5 tipos de sistemas de hidrante, tá? O tipo 1 e tipo 2 você pode usar para os riscos leves, tá? O tipo 1, ele é o mangotinho. A mangueira é uma mangueira rígida. Se alguém já viu, é uma mangueira normalmente preta, que ela fica enrolada num carretel, e a pessoa pega ali o esguicho com aquela mangueira e vai andando com a mangueira e ela vai se desenrolando, tá? Então ela é um pouco mais fácil de operar. Porém, o preço para a instalação desse sistema é muito mais caro. Praticamente ela não é usada, tá? E aí a gente tem o sistema tipo 2, que é utilizado para risco baixo, o sistema tipo 3 e tipo 4, que são para riscos médios, e o sistema tipo 5, que é para risco alto, tá? Qual a diferença dos sistemas? Basicamente, é muito parecido, né? Você tem uma tubulação de aço que vai trazer a água dentro dela, você tem o registro de ângulo onde você vai engatar a sua mangueira, e você, a partir dali, consegue jogar água. Claro, atrás de toda essa tubulação você tem uma bomba de incêndio que vai pressurizar a água e um reservatório de incêndio, tá? Tudo é muito parecido. O sistema tipo 5, que é para os riscos mais graves, exige que nós tenhamos hidrantes duplos. Então você tem um hidrante duplo ao invés de um ponto de hidrante. Então, cada ponto de hidrante você vai ter um hidrante com 2 saídas, que é o hidrante duplo. Isso para os riscos altos e a partir de uma determinada metragem, tá? Se a edificação for pequena e mesmo o risco for alto, pode ser protegido por sistema tipo 4, que é apenas uma saída de hidrante. Uma saída de hidrante para uma mangueira apenas, tá? Então, também no sistema tipo 5, a mangueira, ela é um pouco mais, o diâmetro dela é um pouco maior. São mangueiras de 2,5 polegadas, porque você tem uma vazão muito maior. E nos outros sistemas, no tipo 4, você pode usar mangueira de 2,5 ou de 1,5. E já no tipo 3 e tipo 2, a mangueira é de 1,5. Muda também a vazão, tá? A vazão para o sistema tipo 2, ela é uma vazão, em cada ponto de hidrante, você tem que ter pelo menos a vazão de 150 litros. E depois eu vou explicar como que é feito o cálculo, para vocês terem uma ideia. Inclusive, eu vou mostrar o desenho de isométrica, para ficar mais fácil da gente estar entendendo, tá bom?
Mas basicamente, o sistema tipo 2, você tem que ter uma vazão mínima de 150 litros, sendo que no cálculo hidráulico a gente tem que considerar ao menos 2 pontos de hidrante funcionando ao mesmo tempo. Ou seja, você tem uma vazão de 150 litros num hidrante, e tem que ser o hidrante mais desfavorável, e uma vazão de 150 litros num segundo hidrante, que é o segundo hidrante mais desfavorável. O que é esse hidrante mais desfavorável? É o hidrante que está numa altura uma altura maior em relação aos outros hidrantes e está mais distante da bomba de incêndio. Então, depois de um tempo você acaba pegando prática, né? Mas basicamente, se o hidrante está num ponto mais alto, ele é um hidrante mais desfavorável, porque a bomba vai fazer mais força para chegar até ele. Se você tem 2 pontos no mesmo nível mais altos, esses 2 hidrantes seriam os mais desfavoráveis. Por exemplo, atendendo mezaninos, tá? Agora, se você tem todos os hidrantes no mesmo nível, basicamente é o hidrante que está mais distante e é o que teve mais curvas e cotovelos e peças hidráulicas até chegar, que você vai perdendo carga. Tá? Então, basicamente, eu dei uma ideia de como você descobre quais os hidrantes mais desfavoráveis. Depois a gente vai olhar na isométrica. Então, eu falei que o sistema tipo 2, nós temos uma vazão de pelo menos 150 litros por minuto em cada um dos hidrantes. Então, nós temos que ter no cálculo 2 hidrantes. O nosso sistema ele vai ter uma vazão um pouco maior que 300 litros. Tá? Então, 300 litros, de forma que eu abra 2 hidrantes, eu vou ter uma vazão de pelo menos 150 litros no hidrante mais desfavorável. E no segundo mais desfavorável, vai ser um pouquinho mais de 150, porque ele está mais próximo à bomba de incêndio. Tá? Já o sistema tipo 3, ele tem uma vazão de pelo menos de 200 litros para 2 hidrantes. Tá? Então, já passa a ser um sistema um pouquinho mais robusto. O sistema já tipo 4, você tem que ter uma vazão de pelo menos 300 litros no hidrante mais desfavorável e 2 hidrantes funcionando ao mesmo tempo. Então, você vai ter uma vazão um pouco maior que 600 litros. Já no sistema tipo 5, que é aquele que a gente tem hidrantes duplos instalados, você tem que ter uma vazão de 600 litros por minuto para cada um dos hidrantes mais desfavorável. Nesse caso, a gente tem hidrantes duplos. Então, os dois hidrantes onde nós vamos utilizar para o cálculo, eles vão estar juntos ali, um do lado do outro. Né? E aí a vazão vai ser idêntica nos dois, porque eles estão equidistantes da bomba de incêndio e equidistantes entre eles. Né? Então, nesse caso, você teria uma vazão do seu sistema de 1.200 litros por minuto, sendo 600 litros para cada um desses hidrantes. Então, a gente falou aí dos 5 tipos de hidrante. Lembrando que o sistema tipo 5 é obrigatório uma mangueira de 2,5 polegadas, que é uma mangueira de 65 milímetros, tá? E no sistema tipo 4 você pode usar tanto a mangueira de 2,5 ou mangueira de 1,5. Já no sistema tipo 3 ou tipo 2, mangueira obrigatória de 1,5. E no sistema tipo 1, que é o manguatinho, aí você tem uma medida diferenciada, se eu não me engano, eu não vou saber ao certo agora, mas é uma mangueira rígida, com uma vazão bem menor, mas é um sistema praticamente que não é usado. Tá? Então, basicamente, a gente viu aí todos os tipos de sistema. Agora, qual é o benefício? Por que é importante eu saber bastante, entender muito sobre sistema de hidrante, sobre sistema hidráulico? Por que é importante eu saber fazer o cálculo hidráulico? Qual que é imagina você prestando serviço para uma empresa. Quem você acha que vai pegar o serviço mais facilmente? É quem tiver mais conhecimento, né? Alguns engenheiros e alguns arquitetos optam por prestar serviço apenas para empresas pequenas. Então, ele sabe regularizar o barzinho da esquina, a loja de roupas, né? Ele sabe regularizar um pequeno restaurante, que a proteção ali é feita apenas por extintores. Então, ele sabe pedir vistoria para esse local. Ele consegue atender esses pequenos clientes. E a pessoa que sabe fazer sobre cálculo hidráulico, entende sobre legislação, sabe conversar com o cliente, ele vai, sem dúvida nenhuma, partir muito à frente. Porque ele, além de poder atender os clientes menores, ele também vai poder atender os clientes maiores. E aí o conhecimento sobre legislação, ele vai aprendendo a fazer o cálculo hidráulico e conhecer também legislação. Porque ele vai saber explicar para o cliente por que aquele tipo de sistema,
quando ele vai conseguir isentar, quando ele consegue isentar a edificação do sistema de hidrante ou não, vai saber explicar para o proprietário, tá? Então ele vai ter muito mais base de clientes, vai conseguir pegar as empresas maiores e, claro, projetos mais complexos que vão pagar mais, tá? Então é muito importante você saber falar e entender sobre sistemas de hidrante. Por outro lado, o cálculo hidráulico ele é apenas um pedacinho de todo o sistema de hidrante, né? Claro, você tem que entender da legislação, você tem que entender os casos de isenção, você tem que saber aplicar qual sistema para aquela edificação com o risco de você colocar um sistema menor do que você deveria e o cliente ter que substituir tudo depois, ou colocar um sistema maior do que o que deveria colocar, tá? Então, por exemplo, um depósito de madeira, né? É um risco alto. Em tese, você teria que colocar tipo 5 o seu sistema, aqueles hidrantes duplos, né? Mas se você tem uma edificação, salvo engano, menor que 5 mil metros quadrados, a norma te permite usar o sistema tipo 4, tá? Então isso abre uma possibilidade de você conseguir economizar e estar cumprindo a legislação. Por outro lado, as edificações vivem passando por alterações, né? Então, muitas vezes, se o seu cliente tem um galpão lá menor do que 5 mil metros quadrados, porém muito próximo a 5 mil metros quadrados, é importante você orientar ele que se ele fizer uma pequena ampliação, ele vai mudar o sistema de hidrante dele para o tipo 5. E aí o que você tem que saber fazer, e isso já aconteceu muitas vezes comigo, tá? Por exemplo, um sistema tipo 5, o ideal é você utilizar uma tubulação de pelo menos 3 polegadas. Uma tubulação de 80 milímetros, tá? E eu já vi, por exemplo, nesses casos onde a pessoa está muito perto de ampliar a sua edificação, hoje ela pode ser protegida com o sistema tipo 4, mas se ela ampliar 300 metros quadrados, ela teria que ter um sistema tipo 5. É muito mais inteligente você já orientar o seu cliente a colocar uma tubulação com um diâmetro maior, de 3 ou 4 polegadas. Por quê? Porque se ele fizer essa ampliação, ele corre o risco de perder todo o tubo de 2,5, que seria um tubo que seria adequado para um sistema tipo 4 ou para um sistema tipo 3, por exemplo. Tá? Então, você entender da lógica do cálculo hidráulico, você pode livrar o seu cliente de ter que substituir toda uma rede de hidrantes apenas com uma orientação. Ele vai gastar um percentual muito pequeno a mais, mas ele já fica preparado para mudanças de ocupação, para ampliações. Então, é muito importante. E como eu sei que tubo que eu devo usar? Aí a gente tem que entender um pouquinho de cálculo hidráulico. Mas, normalmente, para os sistemas tipo 2 e tipo 3, a gente pode usar uma tubulação de 2,5 polegadas, de 65 milímetros. Para os sistemas tipo 4, o ideal é usar uma tubulação de pelo menos de 3 polegadas, tá? E aí, se você usar uma tubulação de 4 polegadas, você diminui o tamanho da bomba. Então a bomba fica menor. Então, de repente, é mais vantajoso para o seu cliente já colocar uma tubulação um pouco maior e já se prepara para essas trocas de tubo se for necessário no futuro, tá? O diâmetro do tubo ele é definido pela velocidade da água dentro do tubo. A água não pode ter uma velocidade maior do que 5 metros por segundo no seu trecho geral e de 3 metros por segundo no trecho entre reservatório de incêndio e bomba de incêndio. E aí você, sabendo fazer o cálculo hidráulico, você vai definir essa tubulação sem grandes problemas, tá? Então, quanto mais também você tem, quanto maior é a sua rede de hidrantes, mais você vai perder carga durante todo esse trajeto. Então, de repente, você tem uma rede de hidrantes, uma isométrica muito grande, de repente é melhor você optar por tubos maiores, tá? E tudo isso você vai conseguir entender justamente entendendo um pouquinho de hidráulica e um pouco de cálculo de hidrantes, tá? Eu dou aula sobre o assunto, né? E a gente tá para entrar com os alunos do curso aí que a gente está desenvolvendo. Provavelmente mais 1 ou 2 semanas a gente vai mergulhar de cabeça nesse mundo. E basta apenas você ter uma noção base
básica de hidrantes de cálculo, não. Você tem que, se você tiver alguém com experiência para passar para vocês o porquê optar por esse tubo e não por aquele, por que deixar um tubo um pouco maior, ou por que não teria problema de deixar um tubo um pouco menor, você parte muito na frente, tá? Então, você não perde tempo de aprender no caminho e talvez errando. Você já aprende com alguém que já viu muitos erros, né? Eu vi muito erro analisando o projeto. Então, hoje, eu parti na frente das pessoas porque eu tenho uma experiência muito grande em relação a isso, tá? Aí eu queria falar ainda aqui para vocês por onde que eu devo começar a aprender a fazer cálculo hidráulico, tá? Ah, na verdade, eu acho que o primeiro passo seria ter uma noção geral da legislação de hidrantes, né? Por que eu tenho que instalar, quantos pontos de hidrante eu tenho que instalar, é, é, qual a forma de cobertura desse hidrante, quantos metros eu posso usar de mangueira, eu posso usar comprimentos diferentes de mangueira para alguns casos ou não. Então, se você conhecer a legislação, já é o básico, né? Depois você ter uma noção para distribuir os pontos de hidrante nessa edificação. O porquê que eu tenho que colocar vários pontos de hidrante? Por que eu tenho que ter um ponto de hidrante próximo à entrada da edificação? O que é um registro de recalque, né? Tudo isso tem a ver daí já com entender legislação, mas tem um pouquinho de vivência de projetos de bombeiro, né? O primeiro passo é entender um pouco de legislação, depois aprender a distribuir os pontos de hidrantes nessa edificação e, por fim, aprender a desenhar isométrica para ter uma boa interpretação da sua, do seu cálculo hidráulico, aprender a achar os hidrantes mais desfavoráveis, né? Aprender a achar esses hidrantes e a partir daí fazer o cálculo hidráulico, tá? Eu separei para a gente aqui, para a gente olhar bem rápido, alguns modelos de hidrantes. Na verdade, esses modelos de hidrantes, não, de isométricas e de detalhes, esses modelos, inclusive, eu passei para os alunos do curso, que conseguem aí desenvolver de forma muito mais rápida os seus projetos de hidrante, tá? Nós vamos começar ainda a tratar disso, mas eles vão partir muito na frente porque eles partem de modelos prontos e de modelos que foram consagrados e já foram aprovados lá no bombeiro. Então, o bombeiro já aprovou modelos parecidos, então eles partem na frente. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer essa transição. Só um segundo aqui, ó. Eu acho que deu certo. Nós vamos olhar então esses modelos aqui, tá? O que acontece? Quando a gente vai fazer uma isométrica, o primeiro passo é distribuir os pontos de hidrante na edificação. De acordo com a legislação, claro. O segundo passo é descobrir se o sistema vai ser tipo 1, 2, 3, sistema tipo 4. E depois desenhar a isométrica, que é o que está feito aqui. Ó. Então imagina, vou pegar uma isométrica aqui que é bem legal para a gente entender. Ó. Essa isométrica é bacana, tá vendo? Essa isométrica, olha só, a gente tem hidrantes aqui, ó, distribuídos em alturas diferentes, tá vendo? Nós temos pavimentos diferentes aqui. E esse hidrante, por exemplo, ele foi nomeado como H2. Ele é o segundo hidrante mais desfavorável, tá? Olha que legal essa legislação aqui, ó. Essa isométrica, desculpa. Aqui, ó, eu tenho o H1. Esse hidrante aqui, ó, esses dois, eles estão na mesma altura. Eles estão atendendo um mesmo nível, tá vendo? Como eles estão na mesma altura, a altura dos dois sendo a mesma, eu só tenho que descobrir daí qual hidrante está mais distante. Nesse caso, esse aqui é o H1, ele é o hidrante mais desfavorável de toda essa isométrica. O que é essa desfavorabilidade? O seu sistema de hidrantes, a sua bomba de incêndio, desculpa, ela tem que fazer mais força. Olha como é óbvio, né? Tem que fazer mais força para chegar a uma quantidade de água nesse hidrante que está aqui embaixo ou nesse hidrante que está aqui em cima. Nesse hidrante que está mais para baixo ou nesse hidrante que está mais para cima. É muito intuitivo que a bomba de incêndio tem que fazer mais força para jogar a água aqui. Então esse hidrante, e de todos esses outros que estão aqui, ele é o hidrante mais desfavorável, tá bom? Ele é o H1. O mais desfavorável a gente chama de H1. E aí, ó, esse hidrante ele está num nível mais baixo do que esse. E nesse caso, é claro que você tem que comprovar isso através de cálculo, né? Se você não tiver certeza, né? Mas esse hidrante aqui, ó, ele é o H2, ele é o segundo mais desfavorável.
Depois esse aqui é o H3, que seria o terceiro mais desfavorável, porque esse está num nível mais baixo que esse, entendeu? Apesar dele estar mais distante, apesar dele estar num ponto mais distante, mas essa diferença de altura manométrica, esses 4,10 metros aqui a mais, deixa esse hidrante aqui, a bomba, ter que fazer mais força para chegar a água nesse do que nesse. Então esse aqui é o H1 e esse é o H2. Outra coisa que eu tenho que aprender a achar é o ponto A, que é o ponto de equilíbrio das pressões desses dois hidrantes. Então, para fazer o cálculo hidráulico, eu posso ter, olha só essa isométrica aqui, ó. Tô pulando para cá agora, ó. Nós podemos ter uma isométrica com 50 pontos de hidrante, tá? Mas, ó, deixa eu só descobrir aqui, ó. Por exemplo, qual que seria o H1 aqui, ó. Ó, o H1 tá aqui, ó. Provavelmente eles estão todos no mesmo nível. Esse é o H1 e esse aqui é o H2, tá? Por quê? Eles estão num ponto mais distantes em relação à minha bomba de incêndio, tá? O ponto A estaria aqui nesse local, não está indicado aqui. Deixa eu ver aqui, ó. É que aqui esse ponto, essa isométrica em específico é uma isométrica de rede de proteção e combate a incêndio por espuma e resfriamento, tá? Então, por eu ter, por exemplo, um tanque de líquido inflamável aqui, esses hidrantes ele tem que ter uma vazão maior do que esses, tá? Então aqui, por isso que esse foi o ponto A. Se não tivesse um risco específico aqui, ó, com certeza o ponto A seria nesse ponto, tá? Aqui tem que cobrir um risco, tem que ter um sistema jogando água no tanque. Então, a gente, na verdade, tem que apresentar alguns cálculos e esse aqui foi esse exemplo. Então, se não tivesse o risco ali de um líquido inflamável, e na verdade aqui tem outro detalhe, ó. O ponto A aqui não é entre H1 e H2 aqui, ó. Esse ponto A, como os hidrantes são duplos, ó, esse é um sistema tipo 5. O ponto A para esse hidrante aqui, que é o H1, ele está aqui, ó. Porque ó, eu tenho um hidrante aqui e um outro aqui. Então, o hidrante duplo. Você lembra que nós temos que ter 600 litros por minuto nesse hidrante, 600 litros por minuto nesse hidrante, tá? Nesse caso aqui, ó, o hidrante é simples, que a gente estava falando no começo. Então, aqui o ponto de equilíbrio de pressão está aqui, ó, nesse ponto. Perfeito? Então, aqui eu vou pegar um outro exemplo de uma outra isométrica. Esse aqui é uma isométrica de um prédio. Tá vendo? Um prédio de apartamentos, muito provavelmente um prédio comercial, tá? Então, aqui os hidrantes eles já estão aqui numa mesma prumada. E quais são os hidrantes mais desfavoráveis, né? Você concorda comigo que esse hidrante aqui, ó, ou esse hidrante, ele está muito mais distante da bomba de incêndio? A bomba de incêndio está aqui em cima, ó. Mas o que acontece? A altura manométrica, a altura que esse hidrante está instalado, é muito intuitivo. E a hora que você fizer o cálculo, você vai notar que quanto mais baixo o hidrante, a bomba vai ter que fazer menos força, né? De repente, se você tiver um prédio muito alto, os hidrantes, você tem um prédio de 40 andares, né? Cada andar com 3 metros aí de pé direito. Você teria 120 metros de coluna d'água, né? A norma pede para nós uma pressão para os riscos leves, para os riscos médios aqui do sistema tipo 2, de 30 MCA, isso aqui em São Paulo, tá? 30 MCA aqui no hidrante, 30 metros de coluna d'água. Você imagina se você tem um prédio, olha só, esse aqui, ó, os últimos andares aqui, nem precisariam ter bomba de incêndio, porque simplesmente a gravidade já daria essa pressão mínima que seria exigida, tá? É claro que para os hidrantes daqui de cima a gente tem que ter, mas para os hidrantes de baixo, a bomba de incêndio nem precisaria trabalhar, porque a pressão aqui da rede já seria suficiente, tá? É importante saber isso, é muito importante você saber isso, saber fazer o cálculo hidráulico e saber explicar para o seu cliente e partir na frente da concorrência, tá? Aí a gente tem outros modelos aqui de isométricas, mas basicamente não importa. Aquilo que eu falei para vocês, você pode ter um ponto de hidrante, 2 pontos de hidrante ou 100 pontos de hidrante. O cálculo hidráulico ele é feito sempre com 2 pontos. Eu falei ali, você pode ter um ponto de hidrante, acontece. Às vezes a edificação é pequena e precisa ter um ponto de hidrante. E aí não tem como você usar 2 hidrantes para o cálculo. Você usa apenas um hidrante para o cálculo hidráulico, tá? E aí a vazão seria apenas de 150 para o tipo 2, 200 para o tipo 3, 300 para o tipo 4 ou 600 não tem jeito,
porque daí já é o tipo 5 e aí obrigatoriamente você tem que ter hidrante duplo, né? Aí você teria já um hidrante duplo e a vazão do sistema já seria de 1.200, tá? Então esses modelos aqui, gente, é o que facilita a vida de todo mundo, né? Você partir de um modelo desse, você antecipa muito o tempo por projeto, tá? Eu vou voltar aqui, então, para a gente estar terminando aqui o nosso bate-papo, né? Então, eu espero ter transmitido para você, né, a importância de você saber fazer cálculo hidráulico, independente de onde, da região que você esteja. É muito importante você entender da legislação para você poder se inserir de forma muito mais fácil e rápida nesse mundo de projetos de bombeiro, tá bom? O meu nome é Hugo Baroni. Mais uma vez, se você não deu o like, eu peço que você deixe o like. Eu sou especialista em projetos de bombeiro, trabalhei anos no corpo de bombeiro e hoje eu ajudo vocês, engenheiros e arquitetos, a faturarem ao menos os 15 mil reais com projetos de bombeiro. Obrigado e até a próxima aula.